Alô, estamos aqui para mais um vídeo de Contos Maravilhosos. O projeto que é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela ArcelorMittal é uma realização da Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo e patrocinado pela ArcelorMittal e pela Belgo Becar, através do PROAC. O projeto Contos Maravilhosos tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com a literatura universal através da contação de histórias. Hoje eu vou conversar com a Sef Strengerovski. Tudo bem, Sef? Tudo bem, Wagner. Gratidão pelo convite. Imagina, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Sef é psicóloga, especialista em psicanálise, pós-graduanda em psicologia perinatal e da parentalidade. A Sef vai falar para a gente um tema bastante interessante hoje, que é como atrair a criança para a leitura. Vamos lá, Sef? Vamos lá. Sef, conta pra gente sobre a importância da leitura. A gente sabe que isso é... A gente não precisa nem ter palavras para falar quão importante isso é na formação da criança, de se tornar um adulto melhor e tudo mais. Mas vamos lá, então. Responde para mim, dentro da tua experiência, por que ler ou para que ler? Então, a leitura, ela traz muitos benefícios para todas as idades. Ela estimula a imaginação, a criatividade, ela abre espaço para diferenciação entre o eu e o outro, como assim, eu, criança, que lê, e o outro personagem que age de uma forma que é diferente da criança, que tem experiências distintas, né? Então essa diferenciação entre a criança e o outro através da história ajuda também a abrir essa diferenciação entre o eu e o outro na vida real. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém e todo mundo tem as suas diferenças, as suas particularidades. E lidar com as diferenças é uma questão que as pessoas, no geral, independente da idade, têm. Né? E quanto antes isso for trabalhado, melhor. E a leitura é um recurso que ajuda a abrir. E dentro disso, então, amplia possibilidades de experiência, amplia horizontes, né? Porque a criança tem uma experiência e o personagem, e os vários personagens de cada história têm outras, né? A leitura amplia o vocabulário também, abre espaço para o diálogo, para a troca. Isso é muito importante, né? Onde a criança ela pode se colocar e quem lê com a criança também, e aí um participa do mundo do outro. Isso é importante porque aí um fica incluído no mundo do outro a partir das próprias conclusões, sentidos, entendimentos. Nossa, Sef, muito interessante isso. E tem mais alguns benefícios que você gostaria de acrescentar, né? Além desses todos aí que são muito bons? Sim, a leitura, ela promove o contato da criança com as emoções, porque não é só desenvolvimento cognitivo, que eu não falei que também é um benefício, e mental e intelectual, né? Porque a leitura, quando a gente pensa, muitas pessoas acabam associando ela muito a intelecto. E não, ela também, não só, ela também abre espaço para que a criança sinta. Né? Então, o que ela sente com relação ao personagem, ao que ele está passando, se ela sente tristeza, medo, ou raiva, ou alegria, ou o sentimento que for, né? Isso é importante. E a leitura, eu queria também acrescentar isso, Wagner, é uma experiência emocional. Por que ela é uma experiência emocional? Porque ela envolve prazer ou desprazer, né? O que não é... Né, de novo, ela é sempre associada a uma experiência intelectual, não, emocional. Qual é a relação que a criança estabelece com a leitura? Isso é uma experiência emocional, de prazer, é de desprazer, então isso é muito importante. E um último benefício é que, através da história, a criança, ela elabora a própria realidade, tem a ver com a diferenciação. Mas junto com isso,
a leitura ela é um recurso para a criança se perceber, né? E perceber como que é a história dela, da mãe que foi para o supermercado e que volta e que conta como é que foi. E aí, de repente, pode ser uma história que justo tem supermercado, por exemplo, né? A criança já associa, né? Então, é um recurso de elaboração da história, e uma coisa que ela é muito importante também é que cada criança, ela, a partir da sua subjetividade, da sua singularidade, da sua história, porque cada criança tem uma, ela vai construir um entendimento em cima daquela história. Então, duas crianças com a mesma idade, elas podem ter entendimentos e construções de sentido sobre aquela história diferentes, e não é questão de certo e errado, é questão de história. E a idade também influencia e traz o benefício, porque à medida que a gente cresce, que a criança cresce, ela vai a escuta, o entendimento dela da história, ela se diferencia de uma idade mais jovem. Então é todo um processo muito benéfico e importante para a constituição mesmo da criança. Então, Sefi, como atrair as crianças para a leitura? Então, o exemplo é o primeiro ingrediente, o exemplo, mas só o exemplo não basta. É importante ter tempo para ler. Então, por exemplo, em casa, você quer ler uma criança que não sabe ler, ou uma criança que está começando a ler, que ainda não lê sozinha. Você tem que ter tempo para ler, porque na pressão não dá para ler com uma criança com tempo contado no relógio. Por quê? Porque uma criança, ela é curiosa, para ela elaborar uma passagem de um parágrafo que seja, um trecho de um livro, de uma história, ela vai querer que o pai leia de novo, vai fazer pergunta, vai querer voltar páginas, às vezes, para ver uma foto, um desenho, né, uma ilustração que estava na página anterior, porque ela fez alguma associação com aquele trecho que ela estava lendo aquela hora. Ela vai querer que o pai, os pais leiam algo anterior, vai fazer um monte de pergunta, né? Então, precisa ter tempo para ler, disponibilidade, não só cronológica, mas também emocional, interna. A gente fala muito na vida adulta que precisa saber lidar com pressão, precisa saber. Assim, eu pessoalmente eu não funciono muito na pressão. Eu prefiro as coisas mais com tempo para que eu possa fazer. E a leitura é a mesma coisa. Um adulto, por exemplo, quando vai ler um livro, você não senta para ler um livro com 10 minutos contados para ler. Grande verdade. Você senta para ler um livro quando você tem tempo para ler. Aí, isso está diretamente ligado ao prazer da leitura, né? Exatamente, que é justamente um dos requisitos para atrair a criança para a leitura. Então, na escola também é importante poder lidar com o tempo. Tá bom, então tem o tempo de uma aula, por exemplo. Então, ok. O professor também precisa lidar com aquilo que pode ser lido naquele tempo. Pode ser que não tenha sido aquilo que ele planejou, que ele quis, mas foi o que a sala, os alunos puderam naquele determinado tempo. Na escola também é muito importante o junto, só que o que acontece na escola? Na escola acontece uma coisa que é o seguinte, as crianças, até por exemplo, eu estava imaginando o professor dividindo as crianças em grupos e para lerem junto. Só que não se ensina para as crianças respeitar a leitura do outro, não julgar o outro. Essa rixa entre o que tem que vir da família, o que tem que vir da escola, ela é uma briga que acaba prejudicando quem? A criança. Então, a escola, sim, é importante que se ensine no junto o respeito às diferenças, o lidar com as diferenças, lidar com o tempo do outro, não julgar o outro, né? Porque
você pensa, aí eu fui lá pra frente, eu fui pro trabalho em grupo. Por quê? Porque lá atrás, quando crianças, não foi trabalhado, não foi ensinado como trabalhar em grupo. Aí a criança vai, cresce, vai para a vida adulta e aí ela começa a trabalhar e precisa trabalhar em grupo, em equipe. E aí a pessoa não sabe, não consegue trabalhar em equipe de modo, vamos chamar, civilizado. Isso vem lá de trás, porque não teve o ensinamento, os recursos para lidar com a diferença dos outros e com as próprias. Então, na escola, o junto também pode ser divertido, desde que as crianças saibam lidar com o junto. Empolgação. Empolgação, ela é fundamental. Então, por exemplo, em casa, filho, vamos ler? Vamos ler. Com essa empolgação você não consegue fazer absolutamente nada, né? Diferente. Filho, vamos ler aquele livro que eu sei que você gosta, que você queria ler outro dia e o outro dia não deu, ou deu, e você queria ler de novo, você tinha pedido, ou a gente pode escolher um outro livro juntos pra gente ler, vai ser muito divertido, a gente vai sentar no sofá, vai ler juntinho. Vamos! Nossa, totalmente diferente, né? Isso sim é o convite para leitura, né? Convite para leitura, né? E na escola também pode ser assim, desde que tenha abertura, né? Tenha isso em mente, né? Que a criança ela precisa ser convidada de forma atrativa para esse momento de leitura. Mas assim, às vezes, um pai, uma mãe tem uma escuta, um entendimento. Por quê? Porque eles são adultos, a criança ainda é uma criança, e eles têm uma escuta diferente, um entendimento diferente do que aquela história. E a criança, ela traz o entendimento dela. Pai, porque isso? Ou mãe, porque isso, porque aquilo? Ou tio, o adulto que tiver. E para o adulto aquilo talvez não faça sentido, só que para a criança faz. Então, o que é acolher? Poder também, se não faz sentido para o adulto, para os pais, para quem estiver com a criança, poder perguntar para a criança, poder primeiro acolher, dizer, olha só que interessante isso, mas me explica como é que é isso, né? E a criança poder colocar o que ela pensa, a construção dela e os pais poderem se abrir a ela. E também colocarem as dele, que legal, você entendeu isso, eu entendi tal coisa, sem excluir. Né? E aí um participa do mundo do outro. Então, isso é incluir, isso gera prazer na leitura. E na escola também, que foi o que eu falei antes, né? Poder incluir o que vem das crianças, isso é muito importante para que as crianças possam se sentir livres para trazerem o que elas pensam, né? O que elas construíram. Não precisa ler o livro todo, em casa, também não na escola, né? Porque às vezes o livro do adulto é grosso, e aí o livro da criança é super fininho, e o adulto quer ler logo, ler tudo, mas não é o tempo da criança. Então, respeitar o tempo da criança, o limite da criança, então ela pode ler 1 página, 2 páginas, ok, amanhã a gente continua, outro dia a gente continua, e não precisa ler todo dia, porque às vezes os pais pensam que tem que ler todo dia, porque se não ler todo dia, não, pode ler um dia, porque quando isso vira dever, aí fica chato. Então, poder ler quando quiserem, quando puderem, o tempo que for, para que a leitura possa ser atrativa e a criança queira ler através de uma experiência emocional boa. Sefre, muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por você poder compartilhar todo esse seu conhecimento vasto com a gente. Viu? Gratidão novamente pelo convite, eu espero que você que está assistindo tenha gostado, que isso possa ter servido para você como uma inspiração aí para trazer a criança para a leitura.
Bom, então eu agradeço a presença da Sefia Strengerovski e a todos que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado desse conteúdo e não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você vai ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado e até a próxima.